O Cláudio agora vai ilustrar de uma forma belíssima, né, o segundo mecanismo de transferência de calor, né, conhecido como convecção, né. Esse mecanismo ele é mais utilizado, né, pelos fluidos, de uma maneira geral, né, gases e líquidos, né. E vou evocar aqui, Cláudio, uma imagem clássica bem simples, né, para explicar, né, porque quando você aquece um fluido, ele acaba se deslocando, né. É porque as moléculas, os átomos, né, ao absorver, né, o calor, eles aumentam a energia cinética, né? No caso de um gás, nós estamos falando só de energia cinética, porque você despreza essas energias de interação, né? Energia potencial, etc. Então é só energia cinética, né? Então, se você aquece, ele adquire energia cinética e, por exemplo, no caso do fluido, ele se desloca com maior facilidade. Né? Aumentou a energia cinética, ele se coloca em movimento. Né? E ao se colocar em movimento, ele transporta essa energia cinética, né, que foi convertida de calor para energia cinética, de forma que ele acaba realmente transportando, né, o calor. Né? De forma que a gente vai ver isso agora, porque o Cláudio vai ilustrar isso muito bem. Então vamos lá, Cláudio, assuma agora. Okay. Bom, aqui eu tenho um circuito fechado, né, de vidro, aqui é um tubo de vidro, né, aqui uma entrada. Nós vamos colocar água aqui dentro, né, inicialmente. Então, a água aqui é a temperatura ambiente, né, então nós enchendo de água aqui. Então não pode ficar nenhuma bolha, né. Então, todo o circuito preenchido com água, né, mais ou menos aqui. A gente deixa só um pouquinho, porque nós vamos pôr um corante, né, para a gente poder exatamente visualizar essa... Tem que tirar as bolinhas, né? Tem que tirar as bolinhas, exatamente. Aqui. Deixa eu pôr mais um pouquinho de água. Pronto. Então deixei a bolha aqui em cima, né? Então, circuito de água. E a ideia, então, agora é colocar uma gota de corante aqui, um corante azul. Para visualizar o movimento? Movimento, né? Exatamente. Então, aqui é corante alimentício, né? Corante usado, bem imaginativo aí. Então, a gente coloca o corante aqui. E fica até mais bonito, né? Olha lá, né? E a ideia é aquecer um dos lados aqui do circuito. Antes de mais nada, vamos ver a temperatura aqui. Né? Vamos ver a temperatura aqui nesse ponto, né? A temperatura aqui. Pode monitorar aí. Exatamente, 22... né? O aumento da temperatura, né? Isso, 22,9 graus é a temperatura aqui nesse ponto, né? Então vamos agora colocar uma chama aqui, né? A chama vai aquecer esse lado do circuito. Demora um pouco, né? Até chegar lá. Não é exatamente. Isso? Então a água quente vai aquecendo, diminui a sua densidade. Olha só, agora você já pode ver o efeito aqui. Isso, no lugar da água quente que subiu, a água fria ocupa aqui o seu lugar. Ok. Né? E aqui a gente pode medir, monitorar a temperatura aqui em cima. Já estamos com 32. 33, está subindo. Está subindo. 34, 35. Veja, aumento da temperatura na parte de cima. Exatamente. Isso que é importante. Isso, o calor chamar tá a atenção. Claro, começou quente aqui. Não é? E ele está sendo transferido, o calor está sendo transferido para outras regiões. Né? Isso. Aí no caso do tubo, né? E aqui a gente pode observar, né, que já está 38,5. Começamos com quanto, Cláudio? Com 20 e alguma coisa, né? Puxa, com menos de um aumento de significativo da temperatura. Não é pouco, não. 40,8. É claro que você pode continuar esquentando, né? Exatamente. Enquanto você estiver fornecendo calor, né? Vai aumentando a temperatura, claro. Isso. Então eu estou transmitindo o calor desse ponto para esse, né? Através do movimento, né? E já está em 44,2. Já duplicou a temperatura, na verdade. Isso. Aqui também dá para ver outro efeito, né? Que é a dilatação também da água, né? Ocorre a dilatação também do vidro, claro. Interessante, muito. Então, deixa eu colocar aqui mais um pouquinho de corante, né? Só para a gente
visualizar de novo, olha, né? De novo. Aham. É, o movimento Claro, aqui, agora né? você está intensificando realmente o efeito. Aham. Interessante. Interessante. Olha, né? Então agora está subindo aqui. Tá? Então esse é um tipo de transmissão de calor pelo movimento do líquido, né? Que chamamos de convecção. Isso. Mediante o movimento do fluido, Do fluido. No caso, a água com o corante, né? Isso. Bom, agora tem uma outra experiência que é bem simples de fazer, né? Muito simples. Aqui eu coloquei água um pouquinho mais quente do que a temperatura ambiente, né? Então aqui é uma água, uma temperatura de mais ou menos 34, 35 graus, né? A temperatura é um pouquinho maior. E aqui a água, temperatura ambiente. Hoje, aqui está mais ou menos 19 graus, mais ou menos. Né? Então mais fria do que... Então a ideia é deixar a água um pouco mais quente embaixo, né? E colocar a água mais fria em cima. Interessante. Então, para isso a gente usa um plastiquinho aqui de acetato, né? Só para não deixar a água cair. A pressão atmosférica cuida um pouco. Cuida né? um pouco disso, exato. Né? E aí eu tiro esse plastiquinho e tento equilibrar a garrafa aqui. Interessante. Interessante. Olha só que interessante. Então o azul, né, que estava mais Nossa, quente, né, tende a subir. belíssima. Fantástico. Olha o movimento, é visível, na verdade. Olha. A transferência de calor. Né? Isso. Do mais quente para o mais frio. E é sempre assim, né? Exatamente. Estava chamando a atenção, né? Para o fato de que nunca se observou do frio para o mais quente. O que seria uma outra possibilidade, né? Do ponto de vista lógico, né? Mas não da física, né? É sempre do quente. Como a gente está vendo agora. Eu gostei disso, né? Porque, de novo, ilustra, né? Um pouco a segunda lei, né? Exatamente. O calor flui do corpo mais quente para o mais frio, né? Se eu tivesse invertido, quer dizer, deixasse o quente em cima e o frio embaixo, não ia acontecer nada, né? Quer dizer, é uma outra possibilidade. Você deixar o corante frio e a água aqui quente. Então, nesse caso, não haveria essa circulação. A convecção ocorre, então, quando o quente está embaixo e o frio em cima. Então, essa é uma experiência bem simples de fazer. Nossa, é simples e bonita, né? E esse corante aqui, o que é? É o azul que é usado em alimentos, né? Corante alimentício. Usado para fazer doce, bolo. É? Né? Então você pode até ingerir que não faz problema. Não tem problema. Se come muito bolo com corante, né? Na verdade. Isso, na verdade é isso. Ok, muito bom.